Veremos como funciona a nossa regra de derivação. Guys, na teoria funciona da seguinte maneira. O que nós aprendemos foi a derivar função f, tá aqui uma função f, eu quero derivar, em que eu estou aplicando ela em uma variável, ou seja, a minha interna é uma variável. Aí eu derivo tranquilo. Isso aqui é a função mãe. O que a regra da cadeia nos diz como derivar quando eu aplico a função, ao invés de ser numa variável, vou até deixar em azul, ao invés de aplicarmos em uma variável, eu apago aqui, ó, e eu passo a aplicar em uma nova função, ou seja, eu tenho uma função dentro de outra função. Essa aqui é a minha função interna. Perceba que essa é a indagação. Aqui eu tenho uma função que é interna, ou seja, dentro, aqui a gente fala que está dentro da exponencial. Aqui a nossa função sendo de x, nós dizemos que está dentro da função raiz. E esse caso aqui é a função sendo de x está dentro da potência. Ok, pronto, é isso. Então, essa é a situação teórica. Eu tenho uma função f e uma função g dentro dela. Ou seja, eu estou aplicando ela nessa g. Ou seja, essa g de x é interna. Então, tem várias maneiras de falar. A regra da cadeia nos diz que nós vamos derivar em cadeia. Ou seja, em ordens sucessivas, eu vou derivar primeiro a função mãe, e em seguida eu começo a derivar as funções internas. Então, a regra da cadeia nos diz o seguinte: a tua função tem interna? Tem. Então, derive normal tua função interna, derive ela, aplicada eu falei interna, desculpa. Vamos falar, novamente, a regra da cadeia nos diz: eu tenho interna? Tenho. Então, como é que eu derivo? Derive normal a sua função mãe, que é a externa, a f, com a interna dentro dela, dentro da derivada, e multiplique pela derivada da interna. Veja, então, o que a regra da cadeia nos diz? Derivo normalmente a função externa, a função mãe, e multiplico pela derivada da interna. Isso é a nossa regra da cadeia. E a gente vai colocar isso em prática. Com isso, nós vamos criar novas regras. Eu vou copiar isso aqui tudinho. Nós vamos criar novas regras. Uma regra para função derivada de função potência, de exponencial, raiz e trigonométrica. Só que nessas novas regras não serão somente de variável, mas sim com funções internas. Então eu vou pausar aqui para eu copiar todas essas regras e mostrar para vocês como vai ficar fundindo com a regra da cadeia. Voltamos. Então eu copiei, guys, essas páginas aqui. Eu copiei todo o conteúdo dessa página, as regras eu copiei aqui. Aí eu vou apagar essa parte em azul. E nós vamos ver uma nova regra de derivar a função potência, só que não de variável mais, então vou apagar. Como não é de variável, vou montar isso aqui por enquanto. Aqui também, exponencial não é de variável, raiz e trigonométrica. Novas regras. Novas assim, porque eu vou expandir. Função potência, ao invés de ser função potência de variável, vai ser função potência com qualquer interna. Como era a função potência antes? Como era não, né? Ela ainda não mudou. Mas quando era potência só da variável, eu passava o expoente para frente e diminuía 1. Então vamos fazer uma alteração. Agora eu quero derivar a potência de uma função. Então eu vou pegar uma função, eu vou chamar de f de x. A gente costuma usar uma letrinha para ficar mais fácil de visualizar. Então eu vou fazer a seguinte consideração. Era para ter um espaço aqui. Me dê um minuto só para eu subir um pouquinho mais para ter um espaço.
Ah, não, isso aqui eu posso apagar, pronto. Vamos fazer a seguinte consideração. Suponha que U igual a f de x seja uma função. Pronto. Então, suponha não. Considere. Vou botar só seja U igual a f de x. Pronto. Então, veja bem. Para nós aqui, U vai indicar uma função na variável x. Uma função na variável x. Agora, eu quero derivar uma... Calma, vocês vão já entender o que vai acontecer. Eu quero derivar uma função potência. Eu sei derivar a potência de quê? De variável. Potência está aqui, potência de variável. Mas ao invés de ser uma variável, se eu pego uma função que eu estou representando pela letra U, função. Esse U eu estou convencionando como função e não como variável. Se eu pego uma função U, potência dessa U e eu quero derivar. Como é que eu faço? Perceba que isso aqui ainda é uma função potência. Por quê? Porque é uma potência e porque a minha interna está aqui na base. Olha, interna. Essa é a interna. Se você não lembra, nós temos aquela aula 21 que eu pedi para relembrarem. Tá? Para reassistirem, mas vamos olhar aqui, não tem problema. Vem aqui, ó. Na função potência, a base aqui embaixo, a base, ela é a nossa interna. Então, chega de enrolation. Cadê nossa aula? Onde estão? Nossa, acho que o arquivo eu não coloquei. Tá aqui. Como fica a derivada de uma função potência de uma função? Função potência de uma função. Pela regra da cadeia, quando eu quero derivar uma função com interna, eu derivo o normal aplicado nessa interna e multiplico pela derivada da interna. Então, como é que fica aqui? Por ser uma função potência, pela regra da cadeia, eu vou derivar normal. Como é que eu derivo normal? O expoente n, ele continua indo para frente e eu vou diminuir 1. Então, eu vou pegar a minha função com a própria interna, U, e vou diminuir 1. E vou multiplicar pela derivada da interna. Quem é a interna? É U. Ou seja, ela fica muito semelhante com variável. A diferença é que agora passa a multiplicar pela derivada da interna. Faltou a linha. Em resumo da história, no resumo de tudo isso, basicamente o que muda é que agora você multiplica pela derivada da interna. E essa regrinha de multiplicar pela derivada da interna, ela vai ser válida para todas as regras de derivação. Então, quando eu vim na função exponencial e eu quero derivar a função exponencial de variável, vou colocar de função, exponencial de função. É função exponencial, então continua sendo a própria exponencial, mas vou multiplicar pela derivada da interna. E quando eu vim na trigonométrica, por exemplo, eu quero derivar o seno de uma função, continua sendo o cosseno dessa função, só que agora eu vou multiplicar pela derivada da interna. Então funciona assim a regra da cadeia. Basicamente ela diz que você vai multiplicar pela derivada da interna. E a gente vai ver isso na prática para clarear as ideias em exemplo nos próximos vídeos.